E vamos lá começar então aqui a nossa análise, ok? Pronto, analisando aqui a situação do mercado, tem aqui várias situações. Se nós estivéssemos no mercado brasileiro, provavelmente iríamos nos preocupar com a situação da Venezuela, porque o Brasil, pronto, uma vez que o Brasil faz parte aí da América do Sul, portanto, estes países da América acabam por se influenciar uns aos outros devido às suas políticas. É o mesmo que acontece aqui em África, por exemplo, um país aqui de África, onde, a nível europeu, eh, também iria influenciar de certa forma alguns países que estejam lá. Como não estamos lá e também não somos muito, até onde eu sei, politicamente próximos da Venezuela, então, quer dizer, politicamente, em termos de política, temos basicamente, gozamos praticamente da mesma política, né? Porque lá predomina o comunismo e nós também somos influenciados por isso. Mas em termos de relações diplomáticas, não, acredito que não temos assim tanta com a Venezuela, então não vejo assim motivo de grande preocupação em relação aqui aos mercados. Eh, de forma mais específica, entrando aqui para o mercado, que é o que nos interessa, o mercado do Forex, analisando aqui o calendário econômico e as notícias, nós podemos ver que hoje teremos índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos e oferta de emprego. Ok? Por que que os outros não nos interessam, apesar do nível de estrela? Primeiro, já passaram às 9h30. Segundo, uma coisa é termos notícia que vai impactar a União Europeia, outra coisa é termos notícia que vai impactar, por exemplo, uma coisa é termos PIB na União Europeia, outra coisa é termos PIB na Alemanha ou em Portugal. A nível local, não impacta tanto na moeda euro, como impacta se for a nível geral, a nível da União Europeia. Portanto, não é um motivo de nos preocuparmos. É o mesmo que vai acontecer aqui, né? IPC, ou seja, inflação na Alemanha, não terá assim tanto impacto na moeda euro, pelo menos aqui no mercado, né? Já o que o dólar é uma situação um bocadinho diferente. Um bocadinho não, completamente diferente. Teremos índice de confiança nos consumidores. Vamos ficar atento aqui às 15, então. Todas as operações. Se, por exemplo, encontrarmos algumas oportunidades, motivo suficiente para sair no máximo às 15, oportunidades de day trade, reitero, porque se for swing trade não interessa tanto, uma vez que quem faz swing trade não procura volatilidade, procura nada mais, nada menos do que É mais estabilidade. interessante. Exatamente. E o target também acaba por estar sempre distante, né? Como o stop loss e o take profit estão distante, então aquelas oscilações não vão ter, das notícias não terão impacto nas operações. Só se o stop loss, só se os targets estiverem muito próximos, que eu acho que é uma palhaçada quem faz swing trade colocar target próximo, porque os pips ficam entre as velas, existe uma diferença de pips um bocadinho elevada, comparando aqui ao day trade. Então, isso aqui, reitero, para quem vai fazer day trade. Se tivermos, se encontrarmos oportunidades de day trade, já sabemos que devemos considerar aqui os horários, o horário das 15 propriamente, ou depois das 15. Horário antes das 15 ou depois das 15. Para amanhã nós teremos IPC na zona euro, aqui sim é importante, ok? Inflação na zona euro. É importante porque aqui nós vamos saber basicamente como é que a taxa de juros irá se comportar através da inflação. Se nós tivermos um aumento nos dados da inflação, 2,5 ou 2,4 alguma coisa, ou 2,6, ou seja, acima do que é a previsão, se nós tivermos um aumento ou até mesmo uma estabilização no nível da inflação, possivelmente teremos um aumento no nível de juros na próxima reunião em setembro, dia 12 de setembro. Ok? Possivelmente teremos um aumento de juros. Se nós tivermos um aumento de juros, o mercado vai sinalizar que será positivo para a moeda em si. Então, provavelmente, se nós tivermos aqui um
IPC alto, teremos então um euro a valorizar, pelo menos a curto prazo. Então, para amanhã, deveremos considerar o horário antes das 10 e o horário depois das 10. Depois também teremos variação de empregos privados, taxa de fundo, ou seja, amanhã não é um bom dia para fazer day trade, a menos que seja antes das 10. Tem uma porrada aqui de notícias, A antes das 10, informação. exatamente. Muita informação, antes das 10 ou depois das 15h30, mas depois também o mercado já não vai estar tão apto, depois também teremos taxa de alvos do fundo. Eh, Se já teremos aqui a variação de emprego, é porque provavelmente essa semana nós teremos, provavelmente não, teremos mesmo NFP, que é o maior dado, temos aqui mesmo NFP, que é o maior dado econômico do mercado, é o que abala mais o mercado. Na quinta-feira também teremos uma porrada de notícias por conta do dólar, por conta do NFP, porque o NFP, o NFP acontece todas as primeiras sextas-feiras do mês. E quando acontece o NFP, às sextas-feiras, quinta e quarta tem sempre muita notícia, porque é uma sequência de notícias até chegar ao NFP. Então, é importante ficar atento ao dólar durante essa semana, ok? Dólar, euro, porque todas as moedas vão acabar por ser impactadas com esses dados que nós teremos aqui, porque o dólar está correlacionado a pelo menos as principais moedas, né? Ficar atento aos majors, que são as principais moedas, porque podem ser influenciados aqui durante a semana. Também pode ser uma boa oportunidade para procurar então entradas a swing trade, né? Se calhar voltadas mais para 4 horas diário durante essa semana e não propriamente day trade, porque o mercado vai estar completamente volátil por conta dessas notícias. Então, a menos que goste de negociar notícia, porque há traders também que gostam de negociar notícia, então também não tem nada de mal em relação a isso, mas eu não aconselho porque só vejo mais aspectos negativos do que positivos. Mas isso é minha opinião, não só minha opinião. Epá, existem também alguns fatos por trás, né, em relação aos custos e tudo mais. Então eu prefiro ficar afastado durante esse período ou negociar swing trade e não fazer propriamente day trade. Já, não, as minhas experiências maioritariamente foram negativas quando trabalhei com esse tipo Isso aí. com notícias, exatamente. Virando agora para aqui, uma vez que já sabemos do dia de hoje, praticamente da semana, ou já sabemos que melhorará até antes das 15 ou depois, e durante a semana sabemos que devemos ficar atento porque durante o dia teremos muita, mas muita turbulência por conta das notícias. Analisando aqui a força da moeda para o curto prazo, primeiramente, nós temos Euro-AUD como a moeda mais forte, ou o par de moeda mais forte, euro AUD. Euro, a moeda mais forte, AUD é a moeda mais fraca. Tendência de alta no par. Temos também euro-yen, bom par para procurar oportunidades de alta. É o segundo melhor par para procurar oportunidades de alta. Ok? Então nós podemos pegar euro-AUD e euro-yen para começarmos então aqui as nossas análises. Ok? Entrando agora aqui no Trading View, euro-AUD, temos euro-AUD. Temos aqui o Euro-AUD, ok? Conseguimos perceber facilmente que num período curto,
Está numa tendência fortíssima, alta. Vou ver aqui. Está bastante forte essa tendência nos períodos curtos, ok? Porém, se esticarmos um bocadinho para os períodos maiores, nós poderemos ver também aqui uma pequena situação. Uma pequena situação não, né? O que está a garantir essa tendência de alta é exatamente isso que está aqui. Então, Exato. as velas também têm suportes de resistência, ok? Por exemplo, uma vela de baixa que abriu em cima e fechou em baixo tem este nível aqui, onde ele fechou. Eu vou colocar aqui com uma seta. Tem este nível aqui onde ele fechou como zona de suporte e este nível onde ele abriu como zona de resistência. Portanto, a vela de baixa, essa vela de baixa, fechou aqui embaixo. Então, esse é o nível de suporte dessa vela. E aqui em cima é o nível de resistência. E nós estamos a ver atualmente, no período diário, a vela de alta, que é esta, a rejeitar, romper o suporte. Ok? Isso que está aqui, esta situação que nós temos aqui, é o mesmo que se tivéssemos isso nos períodos mais curtos. É o mesmo que se tivéssemos isso aqui. Ó. Um duplo topo. Encontrou um suporte, chegou no suporte, não conseguiu romper e está a andar. Está a ver? Se ele fecha assim, com esse duplo fundo, eu falei duplo topo. É duplo, se eu falei duplo topo, é duplo fundo que eu quis dizer. Se ele fecha Sim, assim do profundo. se ele fecha assim com esse duplo fundo, se fecha assim em diário, vai representar uma autêntica oportunidade de alta. Só que aqui não podemos considerar esse fator isolado. Já temos aqui o primeiro fator, que é este disparo eh, a nível. Deixa eu tirar isso aqui. Já temos aqui esse disparo a nível diário, ok? Mas também temos aqui uma outra situação. A zona em si onde ele está atualmente, ok? Nós estamos face a uma zona forte, uma zona inclusive de reversão. Zona de reversão, se você notar, quando ele alcançou esse nível pela última vez, reverteu, fazendo então aqui um cabeça em ombros. Foi uma reversão forte e depois acabou por cair cerca de 3,69% ou 614 pips, o que é bastante. Então, ele alcançando esse nível, atualmente esse nível de reversão, vou remover primeiro tudo isto aqui, alcançando esse nível de reversão, não só, apesar de ter-nos dado essa informação, que alcançou o nível de reversão, como a última vela, que estava bastante forte, acabou por rejeitar, no final, na hora do fechamento, acabou por rejeitar romper esse nível, ok? Porque para ter rompido, teria que fechar lá para Tá cima, vendo em cima. exatamente, com o corpo completo. Se rejeitou entrar nesse nível, é porque já encontrou uma resistência. Apesar de nós termos aqui essa situação, apesar de termos aqui essa situação desse duplo fundo, também temos aqui uma situação de um primeiro topo e se calhar está a ganhar força para eh, Romper. ou romper ou voltar a testar esse nível para cair e formar então um duplo topo. Porque se ele volta para aqui e testa com outra cauda sem conseguir romper, será um duplo topo, certo? É. Mas nos períodos curtos, caso ele feche assim, porque não sabemos se ele vai fechar realmente assim, como ele está. Essa é a informação que nós temos agora. Como essa vela só vai fechar às 22, então nós teremos que aguardar para saber se vai realmente, se isso realmente é é um duplo fundo ou não. Até o momento é um duplo fundo. E nos períodos mais curtos foi um duplo fundo. Mas, eh,
Vamos aguardar para saber se a nível diário vai ser um duplo fundo ou não. Até aguardarmos, a informação que nos interessa é atual, é isso que está aqui, o duplo fundo atual. E se tivermos que procurar a entrada nos períodos mais curtos, já sabemos que a zona máxima onde devemos colocar as nossas operações ou o nosso target é essa. Não devemos colocar um target ou um take profit por cima disso, porque corremos risco de ele chegar aqui e depois reverter, porque estamos numa zona de reversão. Está a perceber? Então, todas as oportunidades que nós procuramos nos períodos mais curtos vai ser com um target máximo nesse nível, exatamente nesse nível. E é o que nós vamos fazer agora. Eu vou eliminar tudo isto aqui. Para irmos então para os períodos mais curtos. Vamos agora para 4 horas. E nós poderemos ver que aqui já nos diz uma coisa. Os vendedores estão a ficar fortes. Por quê? Se você notar, a tendência vinha com retrações muito curtas e movimentos impulsivos muito alongados. Quase não se notavam as retrações. Até que chegou nesse nível forte do período diário e começou a ter retrações longas. Consegues ver? Então, isso já nos diz alguma coisa. Analisando assim o preço, nós podemos saber, nós já temos aqui a garantia de que essa zona realmente é muito forte e está a ser sensível para o preço. Temos é que ficar atento aos sinais. Se vai realmente reverter ou se vai realmente romper. Ao que tudo indica, está realmente a perder força. Se está a perder força e fechar assim em diário, teremos mesmo uma reversão nos períodos mais curtos primeiro e depois nos períodos mais longos. Vamos. Então, até que se prove o contrário, ainda assim estamos numa tendência de alta. De alta. Exatamente. E é isso que nós estamos a procurar, oportunidades de alta até o momento, até que se prove o contrário. Em 1 hora, temos aqui essa situação bem mais acentuada, ok? E que já está a nos dizer também outra coisa. Em 1 hora, podemos colocar aqui, temos aqui esta zona, eu vou colocar com outra cor. Temos aqui esta zona do último fundo. E temos aqui esta zona onde está o preço atualmente. Podemos colocar aqui um canal também de tendência, ok? E podemos ver mais uma vez, comprovar mais uma vez que a tendência de alta vem perdendo força. Podemos ver com a presença de topos a caírem uns atrás dos outros. Até poderia dizer que se calhar aqui em 1 hora nós estamos numa tendência de baixa. O que está a representar a tendência de alta num período mais longo, mais curto, desculpa, As últimas velas. exatamente, são essas últimas velas. As últimas horas que o preço teve foram horas de baixa. Mas não podemos esquecer que está numa zona crítica agora. Uma zona que nos últimos, pelo menos Mas já se viu como um suporte. exatamente, Resistência. como resistência, exatamente. Então, é possível que a partir desse nível ele volte a A cair. cair. Exatamente, é possível que isso aconteça. Eh, Então, vou colocar aqui 30 minutos. E aqui a lógica é a mesma. Ok? Em 30 minutos estamos aqui com a mesma situação. Apesar de que temos aqui esse duplo fundo, conforme nós vimos lá em diário, e aqui está bem mais nítido. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se o preço vai ganhar força para romper esse nível e disparar lá para aquela zona do período diário vermelha, ou se aqui o preço vai nos dar uma informação com alguma vela de que vai cair e regressar para esse nível ou até para níveis mais lá para baixo. Então, agora o que nós temos que fazer é aguardar, nada mais, nada menos do que isso.
Está a ver porque é da importância de não considerar isso unicamente, né? Atualmente o euro é a moeda mais forte, o AUD é a moeda mais fraca. Mas há algum choque de informação com os dados fundamentais aqui e os dados técnicos que nós temos aqui no gráfico. Choque de informação até não, né? Porque está mesmo forte, realmente. Só que, analisando o gráfico minuciosamente, nós conseguimos perceber que não é bem assim. Apesar de estar muito forte, está muito forte nos períodos mais curtos e essa força pode começar a acabar já nesse exato momento onde ele está. Se acabar, pode tomar essa direção. Desculpa, se acabar, pode tomar essa direção para baixo. Se não acabar, se continuar a força, pode realmente atingir os níveis mais acima. Mais alto. De lembrar que nós temos. Não é hoje, é amanhã. Pronto, será amanhã o IPC. Então não é um fator que queremos nos preocupar para hoje. Então, essa é a nossa análise nessa parte. É ficar atento aqui e ver o que é que vai acontecer. Se vai ganhar força, como é que nós vamos saber que vai ganhar força ou não? Vamos ver pelas velas. Se vai formar aqui uma vela forte de baixa ou uma vela forte de alta para dar sequência aqui a essa estrutura. Se vai romper ou não, se vai dar. É, ao que me parece, conciliando com os dados diários, eu diria que se calhar ainda é possível que ele suba um bocadinho, né? Mas a longo prazo não estou a ver se subir, estou a ver se deixa se calhar subir um bocadinho, sustentar aqui essa vela, porque ainda temos o dia todo para a vela fechar, né? Não acredito que vai vir uma vela de baixa até esse nível. Então, se calhar vai continuar aqui a puxar um bocadinho para cima e se calhar depois fechar em baixo, quando estiver próximo a fechar. Ou até mesmo fechar aqui em alta dessa vez, né, para voltar a testar aqui nesse nível e depois a próxima vela de baixa, Reverter. exatamente. E depois vemos aqui esse para cair, se calhar para níveis mais abaixo, se calhar até mais ou menos por aqui, ou, ou até por aqui, né, como primeiro target. E o stop loss minimamente aqui por cima da estrutura. E teremos um bom rácio de risco e recompensa. Se calhar a nível diário dá para apanhar uns bons picos, se calhar encerrar as nossas operações, se calhar até a próxima semana ou no final dessa semana ainda é possível termos aí bons pips e dinheiro no bolso. Portanto, este é o euro AUD. Agora vamos analisar o euro iene, também um par que está forte. Onde é que está o euro iene? Temos aqui o euro iene. Portanto, euro iene, tendência forte de alta, como podemos ver, ok? Ainda mais depois dessa confirmação desse duplo fundo, mas vamos ver lá para cima. Analisando nos períodos longos, fazendo aqui um top-down, uma análise top-down, nós conseguimos perceber algo. O par já há algum tempinho que vem mesmo de uma tendência de alta forte. Entretanto, tivemos rompimento desse canal de tendência e rompimento da estrutura, ok? Tanto o rompimento do canal como o rompimento aqui da estrutura de alta. E possivelmente um pullback nessa estrutura para depois voltar a cair. A nível diário, é basicamente isso que nos parece. Vou colocar a nível semanal para ter um posicionamento um bocadinho mais, para tentar ver as outras zonas. A nível semanal, pronto, nós temos aqui essa informação. A nível semanal, a mesma coisa, acabou de romper um nível crítico que nós temos aqui, ok? A nível mensal, o
Quer dizer, a nível mensal, por isso é que não estávamos a encontrar, nós estamos num nível completamente histórico. Completamente. Um nível que nunca havia alcançado o euro-ien. Ou seja, o ien tá muito mais caro comprar dólar em ien atualmente. Muito mais. Nível completamente histórico. Vou colocar aqui com uma cor laranja. E o preço está atualmente a testar esse nível histórico mensal, ok? Que ele havia rompido. Está a testar esse nível histórico, ok? Está a tentar romper esse nível histórico para cair para os níveis mais abaixo ou fazer um pullback exatamente nesse nível para continuar a cair. Traçando até aqui um ponto de Fibonacci, nós conseguimos perceber que se calhar tem a margem do preço cair até esse nível de 50, entre 50 e 61. Se calhar pode haver essa margem de cair para aí, minimamente. Vou colocar isso aqui. Portanto, nós estamos a ver aqui um euro-yen historicamente no nível que é pá. Nessa melhor versão. Exatamente, pode ser ou reversão, é um nível de reversão, é um nível literalmente de reversão. Pode ser para dar continuidade à tendência ou para reverter e voltar a cair. Ok. Mas estou com fé que se calhar vai continuar a atingir o níveis mais acima. A nível. Vou colocar aqui também. Pronto. A nível semanal, essa é a informação que nós temos. Ok. Se for a nível semanal, já podemos ver que não rompeu aqui a estrutura. A estrutura do nível semanal é esta vermelha aqui. A nível diário, essa é a estrutura. Ok. A nível semanal, temos aqui também uma outra informação. A vela estava bastante forte, essa de baixa, e acabou por fechar com esta cauda. Ok. Ou seja, encontrou um suporte aqui. Lembrando que onde a vela fecha, deixa ficar o suporte. Então, encontrou um suporte nesse nível, que é onde está atualmente a vela de alta. Para vermos melhor, podemos vir aqui para o período diário. Ok? A nível diário, nós conseguimos perceber, através aqui do price action, que o preço está a rejeitar e exatamente para baixo. Ok? Através aqui dessas velas. Rejeitou ir para baixo. Isso que nós temos aqui é o mesmo que isso. A vela deixar encontrou um suporte duplo fundo, depois encontrou também uma resistência outra vez no exato nível, estagnou e no exato momento está assim. Se fecha assim como está, fechou para aqui para cima. E se fechar assim, significa que nós temos um cabeça e ombro. Ok? Significa que essa situação aqui é o mesmo com cabeça e ombro. Se essa vela, portanto, fecha assim hoje, a nível diário, nós temos aqui essa cabeça e ombro. Inclusive, até engraçado não, né? Inclusive, esta vela de alta que está a representar essa força do euro-yen nos Independente. Exatamente. É o que está a garantir essa tendência. Então, temos que ficar atento também aqui a esse movimento. Um cabeça e ombro nesse nível. Lembrando que é um nível mensal, que eu vou colocar aqui com mais força. Um cabeça e ombro nesse nível mensal é uma informação realmente forte. Realmente forte. Realmente forte. Ok? Portanto, se fecha assim, vejo como uma boa oportunidade de alta, de colocar minimamente aqui a entrada, o stop loss aqui por baixo. Primeiro take profit nesse exato nível e o segundo take profit lá para cima com um bom rácio de risco, recompensa de 1 para 1. Aqui. A nível de 4 horas,
temos praticamente a mesma informação. Se isso realmente se comprovar esse cabeça e ombro, então nós teremos basicamente uma reversão nesta tendência de baixa, ok? Em uma hora, eh, a situação também é praticamente a mesma. Não tem aqui muita coisa a acrescentar, a não ser essa pequena zona que nós temos aqui, dessa cabeça e ombro, ok? Lembrando o cabeça e ombros que eu falei lá naquele período, ok? Podemos comprovar aqui já com informação mais nítida. Vou colocar aqui outra cor. Temos também outra zona aqui, para adicionar, ok? Último fundo. Em 30 minutos, nada por acrescentar. Em 15, já conseguimos ver aquela força da tendência que estávamos à procura, nos períodos mais curtos, obviamente. Em 5 minutos, tanto, exatamente com a mesma informação. Temos até aqui margem para traçar uma linha de tendência. Quando o preço voltou a testar nesse nível, ok? E se realmente procurarmos por oportunidade de alta, nós temos aqui a estrutura de cima. É esperar que ele rompa a estrutura, no pullback, exatamente colocar a nossa ordem para termos aqui um bom rácio de risco-recompensa. Então, apesar de estar com uma tendência forte no período curto, euro-yen, convém esperar por algum movimento também. Confirmação da estrutura, que é a quebra aqui da estrutura de cima e depois no pullback estabelecermos então a nossa ordem. Enquanto isso, o que temos de fazer é nada mais nada menos do que aguardar até que o preço alcance esse nível, ok? Mais oportunidades aqui para day trade. Se calhar podemos ver aqui em Libra Yen também. Temos aqui Libra Yen, que está aparentemente com uma tendência. Epá, na verdade, o par está correlacionado. Se nós colocarmos, se você ver, a estrutura é praticamente a mesma. E se colocarmos aqui, se eu colocar aqui Euro Yen, esse exatamente que já temos, conseguimos perceber que a correlação é a mesma. Está a ver? Os pares não acompanham o mesmo movimento, pelo menos aqui no curto prazo, a correlação é muito forte. Isso significa o quê? Significa que se tivermos a entrar nos dois pares, vou colocar aqui. Se tivermos a entrar nos dois pares, estaremos a aumentar o nosso risco, porque se perdemos, não vamos perder no outro. Exatamente. Essa correlação a correlação entre ambos é positiva. Então, da mesma forma que se ganhamos, não podemos ganhar no outro, né? Mas o risco continua a ser maior. Então, não vejo tanta vantagem em entrar em pares muito correlacionados por conta disso. Se tens uma confirmação boa num, convém deixar o outro de lado. Assim, se lucras, não lucraste, se perdes num, também perdeste apenas num. Considerando sempre a existência aqui do risco que nós sabemos que não deve ser negligenciado. Então, Libra Yen, não precisamos gastar aqui análise por conta dessa situação que nós vimos agora. Ok? De resto, tem também o CAD Yen também está correlacionado, então também não há o que gastar. De resto, nós podemos ver pois, eu não sei se você tem preferência por longo prazo ou curto prazo, mas não há aqui muita situação para ver, não há aqui tanta coisa por ver.
né? Pelo menos os melhores estão aqui já. Os melhores, quando digo os melhores, digo as estruturas mais nítidas, já estão aqui definidas. Já Temos estão o, aqui. exatamente, temos o Euro AUD, que nós fizemos aqui a análise, epá, e temos o Euro Yen. Portanto, temos é que aguardar e ver, pronto, é que é onde aquela paciência que o trader deve ter, né? Temos aqui a aguardar e ver o que é que vai acontecer nos próximos momentos. Aguardar É, a confirmação. não percebi. Precisa só aguardar para ver o que é que vai acontecer nos próximos momentos. Exatamente. Nada mais, nada menos do que isso. Agora, dúvidas então do teu lado, dúvidas em relação ao que tivemos a ver? Se queres partilhar a tua tela para mostrar alguma coisa, para fazer algumas análises,